trabalho com a cidade de Joinville, ela tem sido minha matéria-prima há 27 anos. E nesses 27 anos, a gente tem observado uma mudança significativa do perfil da cidade. No início, nos anos 80, a cidade ela tinha uma característica de forte centralização, ou seja, toda atividade comercial, comércio e serviços, grande parte desse comércio e serviços, principalmente aquele que era de maior densidade econômica, se localizava na área central. Isso se explica muito fortemente, muito facilmente, porque naquele período ali no início dos anos 80, meados dos anos 80, o sistema de circulação da cidade favorecia isso, trazia as pessoas diretamente para o centro. Ou seja, o transporte coletivo ele tinha uma estrutura radial concêntrica, ou seja, era que nem uma estrela. Né? Para você ir de um bairro para o outro, você tinha que necessariamente passar pelo centro e do terminal do centro se deslocar para qualquer outro ponto da cidade. Então isso reforçava muito esse caráter de centralidade, ou seja, normalmente a área central da cidade, porque ela concentra uma grande população não residente, mas que circula, por conta disso, ele acaba atraindo um contingente maior, ou negócios, atividades econômicas, como o setor financeiro, lojas de departamentos, né, lojas de roupas, especialmente aquelas lojas que precisam do mercado consumidor mais amplo, né, acaba sendo fortemente concentrado no centro. A partir dos anos 86, quando iniciou o processo do sistema de integração do transporte coletivo, que o terminal de ônibus central foi diminuindo a sua importância no que diz respeito à circulação das pessoas, as atividades comerciais começaram também, principalmente aquelas do entorno do terminal, começaram a diminuir as suas atividades, muitas delas desapareceram, tá? E muitas dessas atividades começaram a se deslocar gradativamente para os bairros. Então, nos anos 80, no início dos anos 80, a gente já observava a formação de pequenos núcleos comerciais nos bairros, como por exemplo na rua Santa Catarina, na altura ali do Floresta, na rua Iririú, nas imediações da igreja do Iririú, onde hoje é o terminal do Iririú, naquelas imediações. Na rua Otto Fitzenreuter já tinha algum núcleozinho assim já bem concentrado. Na rua 15 de novembro, no início da Vila Nova, metade ali da Vila Nova, próximo da Inicial Borracha, onde hoje ali é o terminal de ônibus, naquelas imediações, já tinha alguma concentração de comércio. No Boa Vista, na rua Bano Schmidt, a curva do Nereu, lá na rua Bano Schmidt de Iririú, no final do Iririú, e partes da rua Tuiuti. Então existia já alguns pequenos núcleos, mas eram muito incipientes. E com o passar do tempo, especialmente agora, nos anos 2000 para cá, século XXI, a gente observa esses mesmos núcleos transformados, já reforçados, né, com uma estrutura de comércio e serviços mais poderosa, até contando já em alguns casos desses com agências financeiras, agências bancárias, como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco. Você já começa a observar atividades que em geografia a gente chama isso de atividades centrais, que são típicas das áreas de maior concentração de atividade econômica, lojas de departamentos, lojas de roupas, filial de lojas, eu vou usar aqui alguns nomes, por exemplo, loja Salfer, né? Começa a ter várias lojas filiais nos bairros, ou lojas de imóveis de bairros que começam a criar uma rede, né? E começam a ter filiais nos bairros, assim como loja de vestuários, também você começa a observar isso. Você começa a observar que começam a se aglomerar, formando núcleos de atividades comerciais. Além disso, Joinville também tem uma característica que bate muito com outras cidades, que é o que a gente chama de economia de aglomeração, que são concentração em alguns locais de atividades de mesma característica, como é o caso da rua Dom Batista com as óticas, em função da clínica oftalmológica que tem lá, a rua Blumenau João Colim, o eixo Blumenau João Colim, com atividades de autopeças, as vias de penetração dos bairros com as lojas de automóveis, né? E se você analisar hoje de uma maneira um pouco mais aberta assim, a cidade,
você vai ver que a atividade de comércio e serviço da cidade segue o que a gente já identificava lá nos anos 86, 87, tá? Joinville, a atividade comercial, ela seguia tinha o centro forte e começava a penetrar nos bairros, nos caminhos de entrada das principais vias de acesso aos bairros. E isso hoje está reforçado. Então, quando você analisa a distribuição do uso e ocupação do solo de Joinville, você vê assim grandes concentrações na área central tradicional, num centro expandido, Avenida Getúlio Vargas, Rua Dr. João Coelho, em Blumenau, e depois saindo para os bairros, né, como se fosse uma estrela, uma grande estrela, né, um polvo com vários tentáculos, né, penetrando nos bairros e caminhando essa atividade dos bairros. E entre essas ruas, a gente poderia chamar assim como um certo deserto econômico. A função é residencial.